Legislação, instituições e ética. D. Noções de direitos e garantias fundamentais, psil jurídico, leitura de texto. Bem-vindos de volta ao psil jurídico. Terminadas as rápidas considerações gerais sobre a República Federativa do Brasil, Constituição Federal, Ética e Ética Profissional, o presente psil iniciará o ciclo de considerações gerais a respeito dos demais ramos do direito, que integram o conteúdo da maioria dos planos de ensino das disciplinas correlacionadas ao direito dos cursos distintos do curso de direito. Neste psil serão abordados os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais encontram-se em vários dos 250 artigos dos 9 títulos da Constituição Federal, Lei Maior. De pronto, destacam-se o título 1, apresentando a rubrica dos princípios fundamentais e, em especial, o título 2, com a rubrica dos direitos e garantias fundamentais. O título 1, artigos 1º ao 4º, e o título 2, artigos 5º ao 17 da Constituição Federal tratam, respectivamente, dos princípios e dos direitos e garantias fundamentais, conforme já foi colocado, em que pese a relevância dos dispositivos constitucionais assinalados, título 1 e título 2 da Constituição Federal, conforme já colocado, também podem ser encontrados direitos e garantias em todo o texto constitucional. Neste psil, contudo, serão feitas considerações gerais essencialmente a respeito dos referidos título 1 e título 2 da Constituição Federal. Dentro do contexto constitucional progressista, em que são privilegiados direitos e garantias, há que se considerar o artigo 60, dispondo em seu inciso 4 do parágrafo 4º que nenhuma emenda constitucional poderá abolir os direitos e garantias individuais. Vale dizer, protegendo-se o indivíduo, cidadão, protege-se a sociedade. Desse fato depende-se a importância de se proteger o cidadão para efetivamente proteger a sociedade. A Revolução Francesa de 1789 foi o embrião destinado a fazer com que a proteção dos direitos e garantias individuais fosse inserida nas Constituições. O inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal dispõe sobre um dos mais importantes princípios da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, tem-se que, protegendo a dignidade do indivíduo, do cidadão, protege-se toda a sociedade. No que toca ao título 2 da Constituição Federal, resta certo que este título detém especial relevância ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais nos artigos 5º ao 17. Nos 13 artigos do título 2, artigos 5º ao 17, são encontrados tanto os direitos e garantias individuais quanto direitos e garantias coletivos. Tratam-se de direitos fundamentais e respectiva maneira legal de viabilização, ou seja, as garantias constitucionais, demonstrando-se que os direitos e garantias fundamentais não se encontram apenas nos títulos 1 e 2 da Constituição Federal e que dizem respeito não apenas às pessoas físicas, mas a todas as pessoas físicas e jurídicas. Tem-se, por exemplo, e dentre outros importantes dispositivos dentro da Constituição, o artigo 170, que é o título 7 da Constituição, relacionando os princípios constitucionais que devem obrigatoriamente reger a atividade econômica. Não obstante o que foi anteriormente colocado, caso possível a eleição de um único dispositivo constitucional relativo a direitos e garantias, este seria o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º encontra-se no capítulo 1, que tem a rubrica dos direitos e deveres individuais e coletivos, que está no título 2 do texto constitucional. Contém longos 78 incisos e 4 parágrafos. Conforme também já colocado, constitui-se um importante instrumento para melhor poder ter uma ideia sobre direitos e garantias fundamentais. Ainda que não sejam as únicas, constituem-se também nas denominadas cláusulas pétreas, ou seja, até mesmo uma emenda constitucional não poderá modificar essas cláusulas pétreas. Desta forma, de plano, há que se rememorar algumas colocações já feitas em psil anterior acerca do artigo 5º da Constituição Federal.
O caput do artigo 5º, a cabeça do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, em direitos e deveres, brasileiros ou estrangeiros residentes, homens ou mulheres. Isto está no inciso 1. Trata-se de uma igualdade meramente formal. As pessoas não são iguais. É a igualdade perante a lei. O inciso 2 do artigo 5º dispõe que todos devem fazer o que a lei obriga, podendo, contudo, deixar de fazer aquilo que a lei não impede. Qualquer pessoa pode, por exemplo, usar camisa azul, uma vez que não há lei impedindo o uso da camisa azul. Todavia, em contrário e conforme também já colocado em psil anterior, a administração pública deve apenas e tão somente fazer aquilo o que a lei expressa. O inciso 13 do artigo 5º diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Porém, esse exercício encontra-se subordinado àquilo que a lei estabelecer. Ou seja, mesmo que a pessoa obtenha diploma de nível superior de profissão regulamentada, apenas poderá exercer tal profissão após o diploma ser registrado no órgão de classe, CONFEA, OAB e outros órgãos de classe. Quando o exercício de trabalho, ofício ou profissão constituir-se através de vínculo empregatício, deve-se aplicar o que dispõe o artigo 7º da Constituição Federal, que é relativo aos respectivos direitos e garantias dos trabalhadores urbanos e rurais e também dos empregados públicos. O inciso 22 do artigo 5º diz respeito ao direito de propriedade. Muito embora a maioria das pessoas entenda a propriedade como algo absoluto, qualquer que seja a situação, o inciso 23 dará o tempero, expressando que essa propriedade atenderá à função social. Como exemplo, tem-se a proibição legal de edificação em determinadas áreas. Ou seja, você pode ter a propriedade, mas em determinados lugares você não pode construir. Nessa mesma linha de raciocínio, mas com viés referente à atividade econômica, no país, o artigo 170 da Constituição dispõe sobre alguns princípios relacionados à função social da propriedade. Isso está no inciso 3 do artigo 170. E também a defesa do consumidor. Isso está no inciso 5 do artigo 170. Ao propósito da referida defesa do consumidor, o inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal expressa que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A lei a que se refere o dispositivo é o Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8078 de 90. Da mesma forma que é livre o exercício de atividade ou profissão para as pessoas físicas, artigo 5º, inciso 12, também é assegurado a todos no país, pessoas físicas e jurídicas, o livre exercício da atividade econômica, de acordo com o já citado artigo 170. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal assegura a todos, pessoas físicas e jurídicas, o livre exercício da atividade econômica no país. Não obstante, o final desse parágrafo único do artigo 170 dispõe que o livre exercício da atividade econômica deverá ser condicionado às exigências que a lei fizer. Trata-se de situações em que o exercício da atividade econômica, ainda que livre, necessita, por exemplo, de uma licença, que genericamente se denomina de autorização. De acordo com os incisos 33 e 34 do artigo 5º da Constituição Federal, todos têm direito tanto de obter informações, isso está no inciso 33, assim como também de peticionar e obter informações ou certidões de interesse particular ou coletivo. Isso está no inciso 34 do artigo 5º, tanto por parte de órgãos e entidades públicos. A regra é de que a administração pública não possa negar a fornecer informações e certidões ao cidadão interessado. Não se trata de um poder, trata-se, isto sim, de um dever da administração pública. Um dos instrumentos destinado ao robustecimento dos pedidos de informação à administração pública é a saudável prática de se fazer o protocolo do pedido. No Brasil,
todos podem ingressar em juízo pedindo a prestação jurisdicional, ou seja, todos têm o direito de ingressar em juízo com uma ação. O Poder Judiciário não poderá deixar de apreciar tanto a efetiva lesão a esse direito, quanto até mesmo eventual ameaça de lesão a esse direito do cidadão. Isso está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34. Além de não ser possível ao Poder Judiciário negar o chamado direito de ação, é importante ainda saber que nesses processos judiciais e sem dúvidas também processos administrativos, há a existência tanto do direito à ampla defesa e ao contraditório, assim como o direito de interpor os recursos que forem pertinentes ao respectivo processo judicial ou administrativo. Isso está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Em linhas gerais, ampla defesa é o direito de expor todos os fatos, direito e de se fazer as provas necessárias. Contraditório é o direito de contraditar tanto os fatos, o direito, assim como as provas ofertadas pela outra parte. E direito de interpor recursos é o direito de recorrer aos respectivos tribunais de uma decisão desfavorável, sucumbida. A garantia constitucional do denominado habeas corpus encontra-se no inciso 68 do artigo 5º da Constituição Federal. É a garantia do cidadão contra a ilegalidade ou abuso de poder, impedindo o cidadão de exercer seu direito à liberdade, ou seja, o direito de ir e vir. O habeas corpus pode ser preventivo e repressivo. Preventivo antes, frente à possibilidade de violação do direito, e depois, que é o repressivo, onde se dá consumação, ou seja, a efetivação do ato ilegal ou por abuso de poder. Ato ilegal é aquele contrário à lei. Ato praticado com abuso de poder é, em linhas gerais, aquele praticado com excesso de poder ou com desvio de poder. O uso do remédio jurídico habeas corpus não ocorre apenas na esfera penal, como muitos possam imaginar. Pode-se utilizar esse remédio constitucional em outras esferas, inclusive na esfera civil, ou seja, privada. Como exemplos, pode-se ter o impedimento de que um hóspede saia de um hotel por não ter pago as respectivas diárias e de que um doente, já com alta hospitalar, não possa deixar o hospital por não terem sido pagas as despesas hospitalares. É claro que existe a dúvida, mas não se pode violar o direito de ir e vir. A dívida vai ser cobrada em outra seara. A garantia constitucional do denominado mandado de segurança encontra-se prevista nos incisos 69 e 70 do artigo 5º da Constituição Federal. É a garantia de todos, individual, no inciso 69, ou coletivamente, no inciso 70, que todos possam pedir ao Poder Judiciário pela proteção de um direito líquido e certo, que é violado por uma autoridade pública por meio de uma ilegalidade ou de um abuso de poder. Trata-se de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. No habeas corpus, qualquer pessoa pode praticar um ato ilegal ou com abuso de poder. Tanto foram os exemplos que foram colocados anteriormente. Já no mandado de segurança, apenas as autoridades públicas ou aquelas legalmente equiparadas podem ser tidas como as que cometem a violação do direito líquido e certo constitucional e legalmente protegido. Tanto para melhor detalhamento quanto para saber quem são essas autoridades equiparadas, tem-se a Lei nº 12.016 de 2009. O habeas corpus e o mandado de segurança são as garantias constitucionais mais utilizadas, mas, além dessas garantias, tem-se também outras garantias constitucionais. O mandado de injunção, que está no artigo 5º, inciso 71, é uma garantia utilizada quando o interessado, necessitando de regulamentação de um dispositivo constitucional, que essa regulamentação ainda não foi efetuada pelo Congresso Nacional,
Ele, esse interessado através de uma ação denominada de mandado de injunção, pede ao Poder Judiciário que o faça no lugar do Congresso Nacional, mas valerá apenas para esse caso. Já o habeas data, que está no artigo 5º, inciso 72, em linhas gerais, diz respeito a solicitações feitas pelo interessado tanto para obter informações pessoais, assim como para retificar os dados lá existentes. A ação popular, que está no artigo 5º, inciso 73, constitui-se em uma importante garantia constitucional que é lamentavelmente pouco usada. Trata-se do poder de qualquer cidadão ajuizar ação específica para proteger os interesses relacionados tanto à moralidade administrativa quanto à proteção do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Não havendo má fé, esse cidadão que ajuizar a ação popular não terá que gastar valor algum com o ajuizamento da ação popular. Dentre outros direitos constitucionais fundamentais, há também o importantíssimo princípio da razoabilidade, que está no artigo 5º, inciso 54. E esse princípio da razoabilidade é, atualmente, norteador de muitas decisões judiciais. Obrigado.